Recentemente me recomendaram falar de Verity, e eu não fazia a mínima ideia o que era. E como eu não sabia, eu fui atrás de pesquisar para ver o que era. Meus amigos, o que eu achei foi muito interessante. Verity? Oh my... Tá, mas o que é Verity? Tipo, isso só parece só um mod de Minecraft. Verity foi postado pelo canal TetMob, um canal de terror de Minecraft. Um exemplo que eu posso dar, que é brasileiro, é o João FK e o Pizza. Esse vídeo pode ser considerado muito mais um curta-metragem do que o Analog Horror em si. Então, vamos começar. O vídeo começa com o villager andando pela vila. Ele anda pela vila parecendo que tá procurando por alguma coisa. Logo após isso, estamos na visão de um jogador, e esse jogador é o TetMob. Eu vou chamar ele de Mob para ficar mais fácil. Mob, Mob, Mob. Quando o Mob entra no mundo, ele vê uma caixa. Abrindo ela, a gente vê esse carinha. Esse carinha, né, é o Verity, um amigo assistente pessoal. What the hell is this? What the hell is this? Hello, I'm Verity. O Mob consegue até que interagir bem com ele, e ele fala que não vai aceitar essa coisa. E ele começa a ir embora. Bro, I'm not taking that shit. Ok, o que foi isso? Não sabemos. Essa é a resposta, a gente não sabe. Sem escolhas, o Mob pega o Verity e ele leva junto com ele. O Mob comenta que ele recebeu esse mod de um amigo no Discord, tipo aqueles arquivos estranhos que você recebe de um amigo seu no Discord pedindo pra você baixar o mod. E aí o resto é história, né? Enquanto o Avery the Mile. Enquanto o Verity tá no inventário dele, ele fica quieto e os dois passam um bom tempo juntos. Que inclusive o Verity parece saber até demais sobre aquele mundo, como se ele já tivesse naquele lugar há muito mais tempo. E o porquê eu digo isso é porque ele simplesmente diz onde estavam os diamantes mais próximos. Mas bem, ele fala que ele sabe de tudo. E realmente era verdade, os diamantes realmente estavam lá. Depois disso, ele pergunta pro Verity aonde estava a vila mais próxima. E quando ele chega lá, alguma coisa estranha acontece. O Iron Golem não ataca ele, mesmo ele atacando o Iron Golem. Isso é estranho. O Verity sempre aparece acertar e ele sempre sabe o que fazer. Mas enfim, o Mob faz a casa dele e uma conversa dos dois me deixou meio intrigado. Já tava de noite e o Mob da vida real pergunta o que ele podia comer hoje, já que ele já tava com bastante fome. E o Verity responde que ontem ele comeu pizza, hoje ele poderia comer uma salada. Ele pode perguntar qualquer coisa pro Verity, afinal, ele sabe de tudo. Ok, isso foi estranho, mas continuamos. Olha, cara, esse bicho vai virar coisa ruim alguma hora, eu tô falando. O Mob quer fazer algumas trades, então ele pergunta onde tem uma outra vila. O Verity diz que ao sul tem uma outra vila, mas é bom ele evitar as vilas do leste. E por quê? Porque os villagers se foram. Ele não explica o que ele quer dizer com isso, mas o clima do próprio vídeo fica mais pesado, ele muda. A música fica mais tensa, não tem mais nenhum meme pocando na tela. O Mob, ele simplesmente ignora esse aviso do Verity e ele vai para essa vila. Quando ele chega lá, ele vê ela, mas tá tudo vazio. Não tem Mob, não tem Iron Golem, não tem Villager. Então ele decide perguntar pro Verity o que aconteceu naquela vila. Verity diz que algo que passou por lá estava com fome. E isso abalou o Mob. Ele achava que ele estava sozinho nesse mundo. Era um mundo fechado. Não tinha como nada estar nesse mundo. Enfim, ele tenta esquecer isso, voltando pra casa e conversando com o Verity. Ele pede até pro Verity contar uma piada. Mas o Verity não é muito bom com piadas, então foi meio inútil. O Mob, ele realmente tá estranhando, tipo, tudo nesse mundo tá estranho pra ele. Ele tá incomodado, até o jeito que ele tá falando no vídeo mudou. Antes, no começo, ele tava todo empolgado, apresentando, conversando com o Verity. Bastante até, mas agora ele só tá incomodado. Ele chega no topo de uma montanha e faz um posto de vigia lá em cima. Por conta que, tudo isso tá acontecendo, tá mexendo com a cabeça do cara. Enfim, ele volta pra casa, enquanto ele tava mexendo no baú dele, o Verity começa a perguntar algumas coisas estranhas. Ele pergunta se o Mob mora sozinho, o que o Mob responde que sim. Mas ele se questionou se era na vida real ou no jogo. E essa resposta que ele deu vale para ambos.
O Verity responde que isso é interessante. Olha, isso é tudo muito estranho, a gente não tem resposta de simplesmente nada. E é isso. Enquanto o Mob estava andando, ele vê que o Verity ficou com uma cara entediada no inventário dele. E quando ele puxa, o Verity finge um sorriso, ele faz um sorriso falso. O Mob questiona ele, mas ele continua repetindo que ele sempre teve aquele sorriso. Enfim, ignorando essa situação estranha e voltando para casa, o Verity consegue cantar uma música. E ele canta a mesma música que a gente viu naquela introdução do Villager. Enfim, a música foi boa, mas o Mob foi dormir. Good morning, Verity. Is there something I need to know today? Something is coming in 3 days. What? Sim, meus amigos, tem algo ruim vindo em apenas 3 dias. Ele só tem 3 dias para se preparar contra essa coisa. Ele até pergunta pro Verity se tinha alguma chance dele impedir isso. E o Verity comenta que ele perdeu essa chance. Enfim, as preparações começam. Ele faz um buraco com lava, no posto avançado ele põe uma porta de ferro. E estranhamente, o Avery tá diferente. Ele tá com um olhar mais profundo. Quando o Mob questiona isso, o Verity responde a mesma coisa que ele já tinha respondido. Então, para testar se ele tá bugado, ele pergunta qual o som de uma porta. E a porta ao lado dele se abre. Logo em seguida, isso aqui acontece. Are you okay? Oh my god! Oh, stop that! Verity, stop! O Mob pergunta o que foi isso, e o Verity responde que esse é o som da noite. Ok, não faço a mínima ideia o que isso significa. Enfim, só restam 2 dias. O Mob decide fazer um muro para se proteger do que vai vir atacar ele naqueles 2 últimos dias. Ele tá paranoico, ele tá fazendo construções, ele tá olhando em volta, ele tá com medo do que seja aquilo que vai vir atrás dele. Isso parou de ser um mod de Minecraft a partir do momento que o Verity, ele sabe o que tá acontecendo na vida real. Ele sabe o que tá acontecendo com a pessoa por trás do Mob. O Mob, ele não é burro, ele decide confrontar o Verity por conta que ele sabe que o Verity deve saber de alguma coisa. Ele pergunta se o Verity é aquela coisa que tá vindo buscar ele. Are you the thing that's coming? Verity! Oh no. No. You have to be... Sure. I'm done with this. I'm done with you. I'm done with you, Verity. Ele se cansou do Verity, ele vai tampar o Verity, ele vai pra torre de vigia dele, ele não vai se deixar ser pego. Mas antes, ele dorme e agora só resta um dia. Ele tampa todo lugar e enquanto ele tá saindo da casa, isso acontece. You are mine! Sem muita escolha e saber o que fazer, ele vai pra torre de vigia. É o único lugar onde ele se sente seguro. O Mob tá com medo, afinal, aquela pessoa que era pra ser um amigo dele, na real, tá tornando tudo isso pior e ele não sabe direito o que fazer. Os recursos dele estão acabando, ele não quer descer lá embaixo, porque se aquela coisa estiver lá embaixo, ela vai conseguir pegar ele muito mais fácil. A noite chega e quando ele tenta dormir, Verity está por perto, você não consegue dormir. E ele desce para investigar isso. Mesmo com medo, ele vai tentar ver o que é aquilo. That's Verity's music. Verity? Oh my god. No. Verity! Verity! A música e os gritos do Verity pararam, mas isso não é um sinal que ele tá seguro ainda. O Verity pode estar em qualquer lugar. Because the fact that the music stopped does not mean it's gone. I'm not dumb.
meus amigos, isso foi o primeiro episódio de Verity. Se vocês gostarem, eu trago uma parte 2 falando do segundo episódio que lançou no mesmo dia que eu tô gravando isso, lançou esse episódio. Eu podia ter gravado dos dois? Podia. Mas o vídeo já deu 10 minutos e se eu gravasse no próximo, provavelmente ia dar uns 20 minutos. Então, se vocês quiserem, eu trago uma parte 2 desse vídeo falando sobre esse segundo episódio. Bem, eu quero ir dormir agora. Perdão pela voz estar meio podre durante esse vídeo, é que eu tô com o nariz meio, não muito legal. Aí eu posso ter ficado meio paiba durante a gravação. Mas enfim, eu acho que é por isso. Hoje tô falando tudo errado. Eu acho que é isso, por enquanto. Boa noite, internet.